Olá, aqui é o Gustavo Cerbasi em mais um Cerbasi Responde. Hoje trazendo mais uma dúvida sobre plano de previdência feita pelo Lucas Massaro. Lucas pergunta o seguinte: não é mais viável a pessoa fazer sua própria carteira de investimentos ao invés de um PGBL, já que as instituições financeiras cobram caro por suas taxas administrativas? Bom, Lucas, vamos ponderar aqui a questão do porquê se paga em primeiro lugar. Tá? Você, quando contrata um fundo de investimento ou quando você contrata um plano de previdência, eu falo contratar porque quando você decide investir, você está assumindo que vai pagar a taxa de administração do fundo de investimentos ou a taxa de administração e taxa de carregamento do plano de previdência. Ao assumir esses custos, você está contratando algum tipo de serviço. Num fundo de investimentos, o gestor é o especialista em montar a carteira de investimentos para você, atualizar essa carteira de acordo com a mudança de cenário, de economia, de estratégia, recolher os impostos quando você tem algum tipo de saque, recolher impostos quando a lei obriga, por exemplo, fundos de renda fixa têm a obrigação de retenção semestral, chamado come cotas, e tudo isso é bastante simplificado. Quem investe em fundos, por exemplo, recebe o seu extrato de fundos anual para a declaração de imposto de renda, basta copiar a linha das informações de patrimônio, de rendimentos na declaração de imposto de renda e está resolvido o problema. Quando se trata de investir na própria carteira, montar a própria carteira, a própria estratégia, primeiro você tem que ter conhecimento para isso funcionar. Você tem que estudar o mercado financeiro para avaliar quais são os papéis que você vai escolher dentre as opções de renda fixa, se for uma carteira mais complexa, o que escolher na renda variável, ações, títulos em geral. Enfim, montar a estratégia, atualizar a estratégia, controlar as obrigações que você tem, se tem algum tipo de saque, apurou resultados, tem que pagar preencher o DARF, pagar os impostos, por exemplo, na renda variável. Tudo isso envolve um trabalho e exige conhecimento. Então, na prática, quando você está pagando, você está recebendo um serviço em troca. Agora, você comenta, Lucas, sobre as altas taxas de administração que os bancos, as empresas do mercado financeiro cobram. Aí é questão de fazer pesquisa. Tanto em fundos de investimento quanto em planos de previdência privada, seja do tipo PGBL ou VGBL, você terá diversas opções para investir com mais alto nível de segurança, tanto na instituição financeira em que você tem conta, quanto fora dessa instituição, chamados planos independentes. E, como você está perguntando sobre um plano de previdência privada, minha recomendação é que você converse com um corretor de seguros especializado em previdência que irá lhe oferecer as opções que o mercado oferece em termos de rentabilidade, em termos de qualidade e de taxas também. Talvez você irá se surpreender com a informação de que muitos planos de previdência privada, até os mais eficientes, não cobram taxa de carregamento, por exemplo. E muitos deles têm taxas de administração compatíveis com os melhores fundos do mercado. Então a questão não é simplesmente de montar a própria carteira para fugir do custo, é buscar conhecimento para se capacitar e ter sua própria estratégia. E geralmente quem tem conhecimento vai ter uma estratégia até um pouco mais agressiva do que aquele que não tem conhecimento, aquele que é mais conservador. Então, na prática, aquele que estudou mais, além de evitar custos, tende a ter uma rentabilidade maior porque tem uma capacidade maior de administrar os riscos típicos da economia, as oscilações entre crises e momentos de crescimento. Isso faz com que você ganhe mais ao longo do tempo. Resumindo, a orientação: busque conhecimento, estude sobre o assunto, tente se envolver mais com o mercado, porque com esse conhecimento você fará investimentos muito melhores. Talvez até no seu próprio banco, mas confiando que está montando a estratégia adequada para lidar com os riscos. Espero ter atendido a sua dúvida e de todos aqueles que estão em dúvida entre tirar da poupança e pôr no plano de previdência ou manter o plano de previdência no banco e contratar fora. Conhecimento, informação, envolvimento são os caminhos para se investir melhor e ter mais resultado. Sucesso a você e a todos!